Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e daremos continuidade às nossas aulas de sistema endócrino. E hoje iremos estudar o pâncreas e as doenças que podem ser ocasionadas por este órgão quando ele está com algum tipo de deficiência. Então preste muita atenção. Inscreva-se no canal ou entre pelos grupos de WhatsApp para tirar suas dúvidas aqui nos comentários e não esqueça, após a videoaula temos uma atividade. Bons estudos! Bom, o assunto da aula de hoje, então, é falar a respeito do pâncreas. Lembrando que a gente está seguindo a sequência de videoaulas de sistema endócrino. O pâncreas, gente, ele é um órgão alongado aí que fica localizado na nossa cavidade abdominal. Ele chega a medir entre 15 e 25 centímetros, mais ou menos, fica localizado atrás do estômago e se vocês repararem aqui, a gente consegue observar que do lado esquerdo do pâncreas fica o baço. E do lado direito do pâncreas, a gente tem aí o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Aliás, o pâncreas, ele é um órgão que fica anexado ao duodeno. Anatomicamente, o pâncreas é dividido em 3 partes ou 3 porções. A cabeça, que é a extremidade do lado direito e que fica encaixada na curva do duodeno. O corpo, que é a parte mais intermediária. E a cauda, que é a parte que é um pouco mais fina e que fica do lado esquerdo aí, na extremidade esquerda, perto do baço. Como eu já falei na aula de introdução ao sistema endócrino, o pâncreas, ele é uma glândula mista. Isso significa que ele tem tanto uma função endócrina quanto uma função exócrina. Bom, exocrinamente, o pâncreas produz o suco pancreático, que é produzido pelos ácinos pancreáticos. Os ácinos pancreáticos são grupos de células que são destinadas a produzir o suco pancreático. E esse suco pancreático vai ser encaminhado depois para o duodeno, para dentro do duodeno, para auxiliar nos processos digestivos. Já a porção endócrina do pâncreas produz 2 hormônios, a insulina e o glucagon. Essa porção endócrina do pâncreas, ela é formada por aglomerados de células que são chamadas de ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. As ilhotas de Langerhans, elas são encontradas aí em maior quantidade no corpo e na cauda do pâncreas. Dentro desse grupo de células aí das ilhotas, nós encontramos 2 tipos principais de células: as células alfa e as células beta. E cada uma dessas células vai produzir aí um hormônio diferente. As células alfa vão secretar o hormônio glucagon. Já as células beta vão secretar o hormônio insulina. Esses 2 hormônios possuem funções opostas e eles vão atuar controlando os níveis de glicose no sangue, que a gente chama então de glicemia. O glucagon, ele é secretado pelas células alfa em resposta à diminuição da glicemia. Então, quando a glicemia, o nível de glicose no sangue diminui, a secreção de glucagon aumenta. Então, para aumentar a glicemia, o glucagon estimula o fígado a quebrar o glicogênio que estava armazenado nele e liberar essa glicose na corrente sanguínea. Um processo que a gente chama de glicogenólise. Além disso, o glucagon também estimula a lipólise e a liberação de ácidos graxos para a corrente sanguínea também. Essas ações do glucagon ajudam a manter a homeostasia do nosso corpo em períodos de jejum, quando a glicemia diminui. Já a insulina é secretada pelas células beta-pancreáticas quando existe um aumento de glicemia. Então, quando tem muita glicose no sangue, a insulina vai promover a entrada dessa glicose para as células. A insulina também estimula o armazenamento da glicose em forma de glicogênio e de gordura. Esses hormônios, eles vão atuando, então, regulando a glicemia de acordo com a necessidade do nosso organismo. Então, por exemplo, quando a gente passa longos períodos em jejum, a glicemia, a quantidade de glicose no sangue, diminui. Isso porque o seu corpo e as suas células estão funcionando e estão gastando energia, mas você não está repondo essa energia através da alimentação. Nessas situações,
A secreção de glucagon, então, aumenta e a de insulina diminui, para que a gente consiga manter a glicemia aí em níveis aceitáveis. Agora, numa outra situação, quando a gente acaba de fazer uma refeição, por exemplo, a glicose que vem dos carboidratos aí que você ingeriu aumenta a glicemia. Nessa situação, a secreção de insulina aumenta e a secreção de glucagon diminui. A insulina é importante nesses casos porque ela vai garantir então a entrada de glicose para dentro das células, que é onde ela vai ser utilizada para produzir energia, para produzir ATP. E parte dessa glicose vai ser armazenada, como eu já falei para vocês. Se a glicose, então, sai do sangue e entra nas células, isso faz, então, com que a glicemia diminua e fique aí dentro de limites aceitáveis. Agora, o nosso corpo possui todo esse controle de glicemia através de hormônios, porque existem níveis ideais de glicemia. Se a quantidade de glicose no sangue aumentar muito ou diminuir muito, isso pode causar prejuízos ao nosso organismo. E a doença mais comum aí, caracterizada por um distúrbio na glicemia, é o diabetes. Diabetes nada mais é do que o excesso de glicose no sangue. E isso pode levar a várias complicações. O tipo mais comum de diabetes é o diabetes mellitus, que pode ser classificado em diabetes mellitus tipo 1 e diabetes mellitus tipo 2. O diabetes mellitus tipo 1 acontece porque as células beta-pancreáticas não produzem insulina ou porque elas produzem insulina, mas de forma insuficiente. Sem insulina, gente, a glicose não consegue entrar dentro das células. Portanto, a glicemia aumenta. Pessoas que têm diabetes tipo 1 precisam de injeções de insulina, já que o seu próprio pâncreas não produz. Por isso, esse tipo de diabetes também é chamado de insulino-dependente. Já no diabetes tipo 2, o pâncreas funciona normalmente, produzindo insulina. Só que essa insulina ela não consegue exercer a sua função de maneira adequada. A gente chama isso de resistência à insulina. Isso pode acontecer por diversos motivos, mas uma causa comum é o excesso de gordura, a obesidade. Esse tipo de diabetes, o diabetes mellitus tipo 2, é o mais comum. Ele acontece aí em praticamente 90% dos casos de diabetes. E ele está associado aos maus hábitos de vida, como sedentarismo, obesidade, má alimentação. Como a princípio o pâncreas da pessoa funciona normalmente, esse diabetes é chamado também de não insulino dependente. Mas conforme a doença progride aí, essa pessoa pode chegar a precisar de injeções de insulina também. Agora, apesar do foco dessa aula não ser diabetes, é bom a gente conhecer um pouquinho os sintomas e as características de cada uma. O diabetes tipo 1, geralmente, ele é detectado na infância e ele apresenta sintomas como poliúria, que é fazer muito xixi, polidipsia, que é sentir muita sede, perda de peso não intencional, cansaço, dentre alguns outros sintomas. Já o diabetes tipo 2, geralmente é uma doença silenciosa e é aí que mora o perigo, porque muitas pessoas têm diabetes e não sabem porque não sente nada. E quando a pessoa começa a ter sintoma, geralmente é porque a doença já se desenvolveu aí ao longo de um tempo e ela pode até já estar apresentando algumas complicações do diabetes. Gente, as complicações do diabetes estão entre as maiores causas de mortalidade no mundo. De forma geral, essas complicações incluem a nefropatia, que é o comprometimento dos rins, a retinopatia, que pode levar à cegueira, a neuropatia, que afeta a sensibilidade principalmente de extremidades, complicações vasculares e problemas na cicatrização. Por esse tipo de diabetes não ter sintomas e ser o mais comum e estar relacionado com maus hábitos de vida, o que acontece muito hoje em dia, é muito importante realizar os exames de rotina para verificar também a glicemia. Isso porque se o diabetes for detectado de forma precoce e a pessoa tratar direitinho, ela não vai ter essas complicações e vai conseguir viver normalmente. Revisando então, o pâncreas é um órgão que está localizado na cavidade abdominal atrás do estômago. Ele é uma glândula mista,
porque possui uma função endócrina e uma função exócrina. Sua função exócrina é garantida pelos ácidos pancreáticos, que produzem o suco pancreático, que é encaminhado para o duodeno. Sua função endócrina é garantida pelas ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. As células que formam as ilhotas se dividem em células alfa e células beta. As células alfa produzem o glucagon, um hormônio que aumenta a glicemia, principalmente estimulando a quebra do glicogênio no fígado. Já as células beta produzem a insulina, um hormônio que diminui a glicemia, promovendo a entrada da glicose para as células. Esses dois hormônios atuam se equilibrando para que os níveis de glicose no sangue permaneçam ideais. Uma das principais doenças relacionadas à glicemia é o diabetes, que é causado pelo aumento dos níveis de glicose no sangue e pode levar a complicações. Os principais tipos de diabetes que nós temos são o diabetes mellitus tipo 1, que também é chamado de insulino dependente e geralmente é detectado na infância, e o diabetes mellitus tipo 2, que é uma doença silenciosa e está relacionada aos maus hábitos de vida. As complicações do diabetes estão entre as maiores causas de mortalidade no mundo. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula!